Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas novamente. Hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre as funcionalidades do Portugal Studio, né? O que ele pode nos oferecer em termos de ferramenta para que o aprendizado da programação ele seja, não seja tão traumático, né? Ele tem algumas facilidades aí que ajudam bastante, principalmente quem está começando nesse mundo aí da programação, beleza? Então a gente vai fechar essa janelinha de dica aí, né? Eu deixo ela marcada porque, assim, sobretudo no início, né, para quem está começando a utilizar, se quiser fazer um tour aí pelas principais dicas, né, como aumentar tamanho de letra, enfim, várias coisas, você consegue através dessa janelinha inicial aí de dica, né? Mas vamos fechar ela, vamos clicar aqui em novo arquivo. Já abre naquele padrãozão, né? Função início, programa, função início, escreva Olá Mundo. A primeira coisa que a gente vai fazer é salvar o nosso arquivo, né? A gente sabe aí que pode acontecer alguns imprevistos aí, né? E de repente acaba a energia ou acaba a bateria do dispositivo que a gente estiver utilizando, e não é interessante a gente ficar com coisa sem salvar, né? Então a gente clica aqui em salvar arquivo, né? Aparece esse pendrive. Vou escolher aqui na minha própria área de trabalho. Vou criar uma pasta aqui, ó. Chama exemplos Portugal. Beleza. Vou salvar aí como exemplo 1. Note que ele já tem a extensão .por aí, então não precisa de eu colocar, né? Na hora que eu clicar em salvar, aí ó, tá aqui em cima, exemplo 1, certo? Muito bem. Vamos aqui, ó, entender a interface do Portugal Studio, né? À medida em que eu posso adicionar vários arquivos de uma vez para mexer com vários, assim, eu acho que mais para frente isso vai ser bem útil, né? Não agora. Mas toda a navegação é feita pelas abas aqui, ó. Então, por exemplo, aquela aba inicial aqui em cima, ó, do Portugal Studio, eu posso buscar os exemplos que estão aqui do lado direito, né? Esses exemplos aqui vocês vão aprendendo no decorrer do curso, né? Por exemplo, nessas semanas aí a gente vai estar falando sobre entrada e saída, e operações aritméticas. Depois a gente vai para desvios condicionais, laje de repetição e assim por diante. Vetores e matrizes, né? Isso aí vai sendo discutido ao longo do curso, né? Com outras videoaulas também. Mas, nessa navegação por abas aqui, ó, quantos programas eu tiver abertos estarão aqui nessas abas, ok? Então, uma coisa interessante da gente ver é exatamente esse botãozinho de ajuda aqui, ó, essa interrogação que está aqui embaixo, tá? Então, eu vou clicar nela aqui, ó, ele abre uma outra aba lá em cima, ó, ajuda, tá vendo? Então, aqui conta, por exemplo, a linguagem Portugal. Uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções. Então, ou seja, tem uma explicação, né, sobre o que é o Portugal, sintaxe, semântica. E uma coisa muito bacana dessa ajuda é esse botãozinho que tem aqui embaixo, ó, que é o Tente Você Mesmo. Quando você acessa um tópico da ajuda, né, você pode acessar por aqui, ó, à esquerda, tem linguagem Portugal e bibliotecas, que é um tópico um pouco mais avançado. De repente, eu não sei se a gente vai utilizar alguma só como matemática para fazer algumas contas. Mas, por exemplo, se a gente clica aqui em Portugal, a linguagem Portugal. Então, por exemplo, a gente vem aqui em declarações, né? Então, declarações, ele explica o que é o conteúdo de declarações, e uma das coisas que a gente já está fazendo os algoritmos aí, né? É declaração de variáveis, né? Então, ele explica como é feita a declaração de variáveis no Portugal Studio. Quando a gente clica nesse botão Tente Você Mesmo, ele abre uma outra aba, que é um outro programa, né, com exemplos de declaração de variáveis, que foi o tópico que a gente escolheu, né? Então, por exemplo, aqui, ó, inteiro variável.
Só para a gente contextualizar, né, isso já deve ter sido dito em outras aulas, mas nunca é demais a gente relembrar. Uma variável, ela é um espaço reservado para guardar um dado na memória do computador, né? Então, quando a gente faz essa declaração, ó, inteiro variável, significa que nós reservamos um espaço de memória para guardar valores inteiros. Esse espaço de memória tem o nome de variável, neste caso aqui, ó. Abaixo da função início, a gente declarou outras variáveis aí. Então, por exemplo, inteiro, outra variável. Quando eu faço essa declaração, eu estou reservando um espaço de memória para armazenar números inteiros, chamado outra variável. Na linha de baixo, eu estou reservando um espaço de memória real, ou seja, para guardar números reais, chamado altura. E aí eu já atribuí a esse valor 1,79, né? Que é um valor que vai estar armazenado dentro da variável altura. Na linha de baixo a gente tem a variável frase, que é do tipo cadeia. Cadeia não tem nada a ver com cadeia que a gente está acostumado, né? Na verdade, no Portugal chama cadeia porque mais para frente em outras linguagens vocês vão aprender isso. Quando a gente vai armazenar um nome, uma frase, né, coisas que são comuns no nosso cotidiano de programação, a gente utiliza uma cadeia de caracteres, né, porque cada letra é como se fosse um caractere. Então, a letra I maiúscula é um caractere, a letra S maiúscula é outro caractere, que está numa posição posterior ao I maiúsculo, e assim por diante. Então, por isso que a variável no Portugal, desse tipo, em outras linguagens é muito comum a gente falar de string, né? Mas como a gente está no Portugal, a gente chama de cadeia, ela tem esse formato, né? Então, toda vez que eu quero armazenar um nome ou uma frase, é uma variável do tipo cadeia, né? Embaixo a gente tem caractere, que aí é um único caractere, ou seja, por exemplo, a letra P. Observem que a cadeia ela está entre aspas duplas, né? Um texto entre aspas duplas. O caractere ele é uma letra entre aspas simples, né? Uma letra, um símbolo. Por exemplo, eu poderia ter aqui o caractere 2 pontos, por exemplo, né? É um caractere, ou seja, inicial, a variável inicial teria o conteúdo de 2 pontos. E aqui, por último, o exemplo lógico, né? Uma variável tipo exemplo do tipo lógico. O tipo lógico ele só armazena 2 valores, verdadeiro ou falso. Ok? Então, ele poderia ser verdadeiro ou falso. Tá? É o tipo booleano também, que muitas linguagens utilizam, né? Só para a gente não estender muito a aula aqui, eu queria comentar só mais alguma coisa. Primeiro, a importância da gente comentar o código, né? Todas as vezes que a gente vai fazer um comentário, ou seja, o programa ele não vai entender aquela linha como uma programação, né? Como uma linha de comando a ser executada, a gente começa a linha com //. Então, por exemplo, //, esse é um comentário. Então eu posso escrever o que eu quiser no meu código para explicar linha por linha. Isso é uma ótima prática de programação e muito utilizada, inclusive, também, né? O // aí nos comentários, né? Tão importante quanto comentar é o que a gente chama de indentar o programa, ou seja, colocar as coisas afastadas para a gente entender o que é que está dentro de quê. Por exemplo, aqui, ó, vou indentado, ó, já está indentado, né? Mas só apaguei os comentários ali. Mais à frente a gente vai entender também por que tem variável que ela é antes da função início, mas por enquanto as nossas variáveis serão escritas dentro da função início, igual essas que estão aqui, né? Mas ela pode ser escrita fora também, mais para frente a gente comenta disso. Então aqui está indentado, a gente entende que função início está dentro de programa, porque ela está recuada à direita, né, do programa, entende que todas essas variáveis e também a função escreva estão dentro da função início, porque elas estão recuadas à direita da função início. Tudo bem? Então aqui, ó, só para a gente finalizar,
eu declarei aqui 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, né? Então, ou seja, uma variável inteira chama outra variável, uma variável real que chama altura, uma variável cadeia, do tipo cadeia, que chama frase, uma variável do tipo caractere, que chama inicial, e uma variável do tipo lógico, que chama exemplo. E aqui eu estou pedindo para escrever a altura, ou seja, se a altura tem 1,79, quando eu clicar em executar o programa lá, ele vai escrever aqui no console 1,79, que é o valor da variável altura. Então, quando a gente executa lá, 1,79. Se eu mudar aqui para 1,69, por exemplo, ele vai colocar lá 1,69 no final. E se eu mudar o escrito para escrever outra variável, ele vai escrever o valor de outra variável, né? Por exemplo, eu tenho uma variável que chama inicial, que é do tipo caractere. Quando eu clico para executar lá, ó, ele coloca os 2 pontos, que é o que está dentro da variável. Da mesma maneira, se eu colocar exemplo aqui, ó, ele vai escrever lá verdadeiro. Ok? Então, por hoje é só. Depois a gente volta com mais funcionalidades aí.